Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento o que a gente teve de mais relevante durante a semana, certo? Aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente tem os links para as matérias que eu estou comentando, para quem quiser aprofundar. E para o final aqui a gente tem justamente uma cacetada de podcast que eu comento justamente para quem quiser absorver mais conteúdo, saber mais a fundo de vários assuntos que aconteceram aí durante a semana, que a gente teve durante a semana. Tá sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa com taxa de desemprego no Brasil ficando ali em 7%, melhor nível para o período aí do primeiro trimestre do ano da série histórica. Então, claramente aí um mercado de trabalho robusto, certo? Nada que, meu Deus do céu, vai causar juros elevados, nada disso. Definição de juros, inflação, é definido por uma cacetada de fatores. Eu não vejo, por exemplo, nível de emprego no Brasil sendo uma parte ali que reforça a pressão inflacionária, então não é propriamente o caso aqui, mas mostra robustez contínua da economia brasileira. Nos Estados Unidos, a gente tem o PIB do primeiro trimestre caindo 0,3%. Isso claramente ele é afetado em parte ali por uma questão de antecipação de importação pela possibilidade de tarifas, mas basicamente ele tendo reflexo negativo da dinâmica do Trump, que tem trazido ali incerteza com relação à economia, que claramente não é nada positivo, a incerteza, tá? Para a dinâmica econômica como um todo, a gente começa a ver efeitos negativos afetando a economia americana. Isso quer dizer que vai ter recessão lá fora? Não, não quer dizer. Tá? Especialmente se for pensar recessão como algo efetivamente negativo e não como 2 trimestres de queda no PIB, porque 2 trimestres de queda módica no PIB é algo que eventualmente pode acontecer, não determina propriamente um downturn, uma espiral negativa da economia, no caso aqui americana. Tá? De qualquer forma, nenhum indicativo ainda, especialmente daqui a pouco quando a gente olhar ali o desemprego nos Estados Unidos, nenhum indicativo ainda de que a gente tem algo apocalíptico, é basicamente aí a continuidade do arrefecimento do crescimento econômico global, aqui no caso nos Estados Unidos, reforçado pela dinâmica de políticas públicas ali completamente errática do Trump e sem sentido econômico algum, certo? Ele é um imbecil, isso daí está mais do que claro, não é como se fosse uma novidade para a gente. Falando justamente da taxa de desemprego nos Estados Unidos, a gente tem a manutenção no 4,2%, que é um número bem forte aqui no caso em abril, tá? Que é um número bem forte que mostra a continuidade do mercado de trabalho americano bem tight, bem apertado, ali, bem robusto, justamente mantendo ali a capacidade da economia americana de ir galgando posições. A gente teve alguma redução no PMI, que eu devo comentar na segunda-feira, porque saiu hoje, mas de qualquer forma ali nada agressivo, pura e simplesmente levemente abaixo do que seria considerado expansionista, então levemente contracionista, que mostra justamente a continuidade do arrefecimento, do crescimento econômico dos Estados Unidos. Isso aí tudo junto do que a gente comentou semana passada com relação ao crescimento da China e a dinâmica que a gente vê no planeta como um todo, PMI da zona do euro também abaixo, contracionista, a gente começa a ver justamente o reforço, o fortalecimento levemente do arrefecimento do crescimento global, que reforça tudo que foi falado aqui inúmeras vezes, redução de preço de commodity, petróleo, por aí vai, certo? A gente falou algumas vezes, a gente viu a redução forte aí do preço do dólar, certo? Então, é continuidade daquilo que a gente comenta constantemente no canal. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Horizon, o RVR3, né? Anunciando aí um follow-on de até 640 milhões, o controlador garantindo ali até 275 milhões, isso com condições ali, né? Com covenants, desde que seja mais ou menos próximo ali do preço atual que tenha. Se o preço definido por book building for muito acima, aí é toda uma questão de ele não ter obrigação de injetar dinheiro e tal, pela demanda mais forte do mercado, mas de qualquer forma não deixa de ser um aumento de capital aí, que vem no direcionamento de financiar as fusões e aquisições que a Horizon venha a adquirir no futuro. Isso daí é até um ponto interessante, que mostra ali que a questão de aumento de capital não é necessariamente uma coisa que está vinculada à empresa, a fundar nem nada. No Brasil se tem muito erroneamente a ideia de que aumento de capital é uma coisa negativa e claramente não é. Nesse caso aqui, mais claramente ainda, certo? A operação está levantando capital ali, supondo que eles consigam fazer M&A, eles consigam fazer fusão e aquisição de outras operações de uma forma positiva, eles estão levantando capital justamente para crescer mais agressivamente, ao invés de tomar capital a mercado ao invés de tomar capital com um banco através de financiamento, né, ou com um banco ou a mercado através de debênture, e eles estão tomando capital com os sócios, justamente evitando a pressão
de aumento de juros, piora da estrutura de capital e por aí vai, certo? É básica, é pura e simplesmente um instrumento financeiro. Essa é a parte que não falta compreensão do brasileiro com relação a isso. Na sequência, a Gol, anunciando aí mais acordos com os credores, que aproxima ela da saída do Chapter 11, que nada mais é do que a recuperação judicial que foi declarada lá nos Estados Unidos. Tá? Então, mais um passo aí numa direção da Gol de saída do Chapter 11. A Prio, a antiga PetroRio, comprando a participação, 60% ali, né, da Equinor nos campos Peregrino e Pitângola, tá, no valor ali de 3,35 bi de dólares, então nada irrelevante. Tá? Isso daí tem toda uma estruturação do pagamento, da forma de pagamento ali, através de... toda uma engenharia financeira ali para o pagamento. Não vou entrar aqui, mas está no fato relevante divulgado pela empresa. De qualquer forma, a operação como um todo não é uma operação que me interessa. Como comentado ali no começo desse vídeo aqui, a gente tem a dinâmica não das mais positivas com relação a petróleo, que é justamente o que ela extrai, a gente comenta constantemente, né? Extratora de petróleo, curto prazo, basicamente o custo fixo, e o que melhora ou piora a minha margem é justamente o preço da commodity, que nesse caso está numa dinâmica ali menos positiva, e com isso eu devo ter aperto das margens. Não estou dizendo que a operação vai falir, nem que ela não consegue operar, estou dizendo que ela vai ficar menos positiva no futuro próximo, ou agora, do que estava tempos atrás. De modo que eu vejo uma boa vontade muito grande do mercado com o preço de petroleiras em geral, e isso daí não tem muita sustentabilidade. E justamente por isso não tem interesse no ativo neste momento. A Pivida, por último aqui nos ativos fora do portfólio, vendendo ali um hospital e maternidade em Maringá por 65 milhões de reais. Não é nada muito relevante, mas não custa informar aqui para a galera. A gente passa os ativos do portfólio, que começa com o Azul conseguindo um empréstimo de 600 milhões, tá, em financiamento adicional, que novamente mostra aí a dinâmica ali com os credores, que os credores, ninguém injeta mais dinheiro para perder. Então assim, isso daqui dá um indicativo considerável ali da tranquilidade que os credores estão de fornecer mais capital para a operação, certo? Independente disso, a gente tem as análises lá que mostram que a narrativa sendo vendida com relação ao ativo não faz qualquer sentido, tá? Mas de qualquer forma aí temos mais um financiamento aí de 600 milhões de reais, a operação ali conseguindo lidar com a estrutura de capital sem grande dificuldade. A Melnick com mais um empreendimento em Santa Catarina, agora em Floripa, tá? Aqui em Floripa, sem ainda dados de VGV esperado nem nada, mas uma parceria ali com outras operações e outros 4 empreendimentos possivelmente visados no estado aqui de Santa Catarina. Tá? Todos eles em zonas nobres, então claramente ele mantendo aquela dinâmica que a Melnick tem expertise, certo? De alto padrão. O de Florianópolis aqui vai ser em Jurerê, tá? Num terreno ali bem posicionado. Com relação à Mobile, a TOC na verdade, né? Os e-mails aqui dos do Brulli que vazaram, né? A gente tem um Neofeed mostrando ali os e-mails e mostrando a dinâmica toda da negociação e conversas do Brulli com a Home24 na Europa. Algo ali que mostra a conduta mais escusa da família como um todo, mas para a galera ver acho que é interessante. E ontem eles divulgaram ali um dado que não tem nenhuma relevância, mas eles têm o direito legalmente de divulgar unilateralmente, que é de que o CAD aprovou a compra da TOC pela família do Brulli. Isso quer dizer zero, certo? O CAD não deveria ter nenhum tipo de impeditivo, dado que eles avaliam ali competitividade, dano possível econômico por consolidação de poder de mercado, qualquer coisa do gênero. Claramente não é algo que incomodaria. Sei lá, como dizer que o presidente do país, o executivo, o governador do estado aprovou a compra de um computador pelo Cassiano. Sim, não quer dizer zero, não quer dizer que eu vou comprar, não quer dizer que nada, quer dizer que para ele não é um problema. Isso aqui não é uma coisa. O CAD aprovando aqui a compra quer dizer que se fosse levado a cabo, coisa que eu acho pouquíssimo provável que aconteça, certo? Se fosse aos finalmente, o CAD não se incomodaria. E eu, obviamente, não se incomodaria, não é nem algo questionável, dado que a família do Brulli tinha justamente a Tokstok, não tinha outros grupos de móveis nem nada, então é algo que não tem absolutamente nenhum sentido a divulgação, completamente papelão ridículo aqui que eles fazem mais uma vez. Muda zero na dinâmica da Mobile. Passando aos podcasts, a gente teve aí os 100 dias do Trump, então vários aqui sobre a política americana. Tá? A gente começa com a opinião pública nos Estados Unidos, a opinião da população com relação ao Trump, que tem ido numa direção não positiva, certo? A gente começa com The Daily, do New York Times, com Americans to Trump, you've gone too far, tá? Basicamente ele dizendo
uma parte dos americanos ali dizendo que ele foi longe demais. Tá? Na sequência, a gente tem o PBS NewsHour. PBS essa que é a mesma que ele está tentando tirar o funding, certo? Ótima fonte de informação, um jornalismo sério sendo feito, e ele está justamente tentando sabotar constantemente esse tipo de operação, porque claramente quer uma zorra lá e não quer informação, não quer jornalismo sério. A gente tem aqui eles comentando as crianças que foram enviadas para fora, que foram deportadas sem qualquer tipo de due process, sem qualquer tipo de processo legal correndo, enviadas para fora do país, uma delas passando por um tratamento de câncer, uma criança, certo? Então, assim, a perda de civilidade completa, certo? O retrocesso civilizatório que foi comentado aqui inúmeras vezes. Children who are US citizen, esse é outro ponto que é importante, eles são cidadãos americanos, deported along with foreign-born mothers, attorney says. Então, mais uma aqui do PBS NewsHour. Na sequência, a gente tem o Economia e Política com Álvaro Gribel, do Estadão, tá comentando aqui, o nome é Economia e Política mesmo, mas comentando aquela crise do INSS, isso daqui, crise, corrupção, como vocês querem chamar, certo? Aqui, logo no começo da semana, a gente tem justamente o desenvolvimento que culminou agora, no final do dia, com a demissão agora me fugiu o nome, do Lupi, certo? Até deveria ter comentado, tá aqui no negócio. A demissão do Lupi da pasta ali, tá? Justamente por ter prevaricado, atrasado, incompetente do caramba. Então, assim, e isso aqui comentando aqui o começo da situação como um todo, para quem quiser entender. A gente passa para o FT Tectonic, do Financial Times, falando sobre o futuro das armas, certo? Eu comentei isso aqui algumas semanas atrás, que era uma série que ia começar, que eu estava bem empolgado. Saíram 3 episódios já muito maravilhosos. Eu botei o primeiro aqui para quem esqueceu, ou para quem quiser agora que tem episódio efetivo, colocar, tá, para assistir, falando sobre como é que lida armamento, desenvolvimento de poder militar hoje em dia, com evolução ali, especialmente pela guerra da Ucrânia. Então o primeiro episódio aqui é Future Weapons, Ukraine's Army of Drones, falando do exército de drones ali da Ucrânia, de como isso fez diferença ali naquele combate, naquele conflito. A Radio Atlantic, que também está bem presente essa semana, falando primeiramente aqui da sorte do Elon Musk que acabou, tá, com relação a como ele está lidando ali dentro do governo. Tá? Então Elon Musk's luck runs out. Bem interessante. Tá? Na sequência também Radio Atlantic, falando sobre o Trump, uma entrevista que ele acabou cedendo por telefone para o cara justamente que foi incluído naquele grupo com Hegseth e por aí vai, que era um grupo discutindo bombardeio nos Houthis no Iêmen, e que era um monte de informação privilegiada e confidencial e por aí vai, foi um papelão violento que, diga de passagem, resultou agora não demissão, né, mas no cara lá que era o Conselho de Segurança passar para representante na ONU, que é basicamente jogar ele para um lugar que para o Trump pelo menos não tem muita relevância. Então, falando aqui de como o Trump está se divertindo com a situação como um todo, de como ele está curtindo governar, e aí uma opinião de dentro do governo mesmo, de como ele está se comportando, falando um pouco mais do perfil dele, tá? Trump is enjoying himself. Na sequência, o Wall Prime, falando de um personagem político aqui no Brasil agora, o presidente do Senado, tá? O Davi Alcolumbre, e falando justamente o que está por trás da ascensão do Davi Alcolumbre. Eu acho que é ótimo sempre conhecer os atores políticos, porque dá uma ideia, uma capacidade aí de compreender comportamento, desenvolvimento, tomada de decisão, de modo que a gente consegue justamente ter uma ideia, balizar a tomada de atitude deles, e quando tem alguma coisa que depende deles também, a gente consegue ter algum nível de previsibilidade e construir as teses com base nesse tipo de coisa, certo? Então o All Prime 67 aqui é o que está por trás da ascensão de Davi Alcolumbre, bem bom, bem positivo, tá? O The Daily, do New York Times, falando sobre os 100 dias, então basicamente fazendo um resumão, comentando os 100 dias do Trump, tá? 100 Days. Na sequência, política da CBN, também falando sobre a fraude do INSS, tá? Fraude do INSS, Lula, que fez a sua vida defendendo trabalhadores, não pode ficar totalmente alheio. Aqui a Vera Magalhães comentando. Tá? Na sequência, também política da CBN, o Merval Pereira agora comentando a questão do INSS. Então o governo tem uma situação cada vez mais complicada, diz o Merval Pereira. Na sequência, o The Journal, do New York Times, com o último episódio, se não me engano, do Trump 2.0, que a gente comentou aqui várias vezes, o Trump 2.0, fazendo aquele resumão dos primeiros 100 dias, então The First 100 Days, também bem interessante. O Indicator do Planet Money, esse ponto aqui vale a pena olhar, é um podcast de 10 minutos que mostra algo que eu comentei no Stories algum tempo atrás, certo? American Science Brain Drain, basicamente comentando que a gente começa a ver sinais
de uma fuga de cérebros dos Estados Unidos, que é o que acontece quando você age de forma completamente imbecil, que é o que está acontecendo lá fora, certo? Você começa a atacar instituições de educação de alto nível, como Harvard. Você começa a reduzir, cercear liberdade de imprensa. Você começa a tomar atitudes sem qualquer tipo de lógica. Você começa a agir de forma não civilizada com imigrantes, por exemplo. E aí você começa a ter o quê? Você começa a ter uma fuga de capital pensante para fora do país. E é aqui eles começam a dar sinais iniciais de cientistas novos formandos, americanos de grande qualidade, com grande potencial, começando a buscar saídas para trabalhar na Europa, no Canadá e por aí vai. Aí tem dados ali efetivamente. E você começa a ver justamente algo que eu comentei ali, não lembro qual era a matéria que eu botei no Stories, mas basicamente comentando mais a fundo e já com dados, já com algum nível de dados, a fuga de capital de inteligência, certo? De capital pensante, saindo dos Estados Unidos e buscando justamente a galera que justamente desenvolve ciência, tecnologia dentro dos Estados Unidos, começando a vazar de lá. O que claramente vai ter efeito médio e longo prazo, mas o imbecil do Trump não é como se ele soubesse do que se trata efeito médio e longo prazo. A gente vê pela tomada de decisão completamente jumenta, com perdão ao animal, que não tem nada a ver com isso, mas com tomada de decisão completamente que beira a estupidez e é completamente self-serving, é completamente focada no umbigo dele, no que ele quer, na insegurança que ele tem, no ego e por aí vai. Mas aqui começa a ter demonstração desse reflexo. Na sequência, mais 2 podcasts falando da relação do Trump com cripto. E o primeiro deles, o The Daily, o The Crypto President, mostrando ali a quantidade gigantesca de conflito de interesse que tem entre as decisões que ele toma e enriquecimento ilícito, certo? Dentro usando cripto como um instrumento. E na sequência, mais uma vez, a Radio Atlantic para fechar aqui. Why is Trump so into crypto? Por que o Trump gosta tanto de cripto? E também explicando a quantidade de reflexos que tem, conflito de interesse, a estupidez da coisa como um todo. E nesse daqui tem uma mulher ali que explica basicamente, ponto a ponto, com muita paciência, a questão ali de por que cripto não tem nada de investimento, é completamente fora da casinha, é bilhete de loteria, é um besterol do caramba, certo? Basicamente isso. Por hoje, ficamos por aqui. Precisando de mim, tô sempre no Insta, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Amanhã temos aí análise, certo? Eu vou deixar como surpresa, mas a gente tem pelo menos a log e Iguatemi que vocês sabem que eu vou fazer, porque é do portfólio. E aí vai ter mais algumas. E a gente se vê então amanhã durante as análises. E aí a gente vai seguindo à medida que as coisas vão acontecendo. Galera, um beijo enorme para todo mundo. Nos vemos amanhã. Valeu!